Olá pessoal, então aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo, né, de um simples bombeamento, tá? De uma pequena adutora aqui, como eu tinha falado para vocês. Então nesse exemplo, está aqui dizendo o seguinte: dimensionar uma bomba para condição abaixo e calcular o consumo e o custo elétrico. Então nós temos aqui os dados para essa condição, tá? Do bombeamento. Então canhão aspersor, então essa adutora vai abastecer, né? Canhão aspersor com a pressão de 4 bar. Então, essa é a pressão que a água tem que chegar lá no canhão, no seu destino final. A vazão do aspersor de 8 metros cúbicos por hora. O comprimento, né, da adutora, saindo da bomba até chegar lá, de 500 metros. O número de emissores, né, de 15, ou seja, são 15 aspersores, tá, com esses valores aí de pressão e vazão, certo? E a água passando aqui na tubulação com a velocidade de 1,5 metro por segundo. Então vamos ver aqui a vazão do sistema, vazão de bombeamento. Então vai ser o número de aspersores vezes a vazão de um aspersor, tá? Então a vazão de um aspersor é de 8 vezes o número de emissores, de 15. Nós vamos ter aqui uma vazão de 120 metros cúbicos por hora. Dividido por 3.600 segundos, nós vamos ter aqui essa vazão de 0,0333 metros cúbicos por segundo. Segundo passo é calcular o diâmetro da linha de recalque. Então, pela equação da continuidade, nós temos que vazão é igual a área vezes velocidade. A área, por sua vez, é π diâmetro ao quadrado sobre 4. E a velocidade continua, certo? Isolando o diâmetro da equação da continuidade, nós vamos ter aqui, como o diâmetro é ao quadrado, vai a raiz para o outro lado, tá? Então, 4 vezes a vazão dividido por π vezes a velocidade. Substituindo a vazão e a velocidade aqui na conta, a gente vai ter aí um diâmetro calculado de 0,168 metros, ou 168 milímetros, tá? Multiplicando por 1.000. Tá, aí vamos lá. Uma vez que não há disponíveis no mercado tubos com o diâmetro de 168 milímetros, então prestem atenção nisso. Eu vou estar disponibilizando para vocês a tabela de diâmetros comerciais. Então vocês vão calcular o diâmetro e depois adotar o diâmetro comercial mais próximo, tá, do diâmetro calculado, tá certo? Então vamos lá. Já que não tem esse diâmetro de 168, então tem que ser adotado o diâmetro de tubulação disponível mais próximo possível do valor encontrado, tá? E outra condição ainda, que mantenha a velocidade da água no sistema entre 1 e 2 metros por segundo, tá certo? Então a gente vai testar o seguinte, vamos pegar dois diâmetros próximos desse de 168. Um que está abaixo e um que está acima. O que está abaixo, comercialmente, é o tubo de 150 milímetros. O que está depois é o tubo de 175 milímetros, tá? Então a gente vai fazer o teste de velocidade, ver se utilizando esses dois diâmetros, a velocidade vai estar no limite de 1 e 2 metros por segundo, tá certo? Que é o recomendado aí para os cálculos hidráulicos, tá? Então, testando a velocidade no tubo de 150, nós vamos ter a equação da continuidade isolando a velocidade, tá certo? É a mesma equação que a gente calculou o diâmetro, só que agora nós vamos isolar a velocidade, porque nós vamos testar o diâmetro aqui de 150. Então, substituindo vazão e diâmetro, tá? Aqui na equação, nós vamos ter aqui uma velocidade de 1,88 metros por segundo, tá certo? Então, está dentro do padrão de 1 e 2, tá? Ele atende, tá? E o de 175, vamos testar? Então, o de 175, substituindo aqui, olha, ele deu 1,38, que também está dentro do limite de velocidade de 1 e 2, tá certo? Então, esses dois diâmetros, eles atendem, né, essa exigência de velocidade. Só que aí, se a gente utilizar o parâmetro de escolha econômico, o tubo de menor diâmetro é um tubo mais barato, certo? Então, nós vamos selecionar aí para a linha de recalque o tubo de 150, que tem uma velocidade aí de 1,88. Tá certo, pessoal? Lembrando que vocês podem ainda seguir o cálculo com os dois diâmetros, tá? Por quê? Se a gente tem uma velocidade maior, vocês lembram que a velocidade maior, ela causa um maior atrito,
né, da água com a parede da tubulação, consequentemente, vai ter mais perda de carga. Se tem mais perda de carga, a altura manométrica total vai ser maior. Consequentemente, a potência da bomba talvez seja bem maior, certo? Então, se vocês fizerem o cálculo com os dois diâmetros, vocês vão ter aí no final as duas bombas, né, com potências diferentes, certo? E aí vocês vão fazer, né, esse cálculo econômico, né, lá na prática, e ver se vale a pena comprar aquela bomba mais cara, né, com aquela quantidade de tubos menores, mais barato, ou se compensa usar aquela bomba que é um pouco maior, já que vai economizar nessa tubulação aí menor, tá certo? Então isso vocês vão fazer isso na prática aí e ver se vale a pena. Mas aqui nós vamos, por critério técnico somente, né, escolher, né, esse menor diâmetro, tá certo? Nós vamos comparar economicamente. Passo 3, diâmetro da linha de sucção. Então, o segredo não, a regra, né, da linha de sucção é o seguinte: uma vez que você estabeleceu o diâmetro da linha de recalque, o diâmetro da sucção é o diâmetro que vem imediatamente superior ao do recalque. Então, se a gente tem o de 150 no recalque, na sucção, nós vamos utilizar o que vem depois, que vai ser aqui o de 175 milímetros, tá certo? Passo 4, a perda de carga na linha de recalque, utilizando a equação de Hazen-Williams, tá certo? Para isso, nós precisamos, né, do número de Reynolds, do fator de atrito F, tá? E do coeficiente de Hazen-Williams C. Então, vamos lá. Começando com o número de Reynolds, nós temos aqui velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade da água, utilizando aí o padrão de 20 graus Celsius. A velocidade de 1,88 para o diâmetro de 150 milímetros, né, que entra aqui em metro, com essa viscosidade aqui de 20 graus Celsius, número de Reynolds de 281 mil, né, 156, ou seja, um fluxo muito turbulento, né, sob bombeamento, conduto forçado. Fator de atrito. Vamos supor que seja um tubo de PVC, tá? Com uma rugosidade bem pequenininha, de 0,005 milímetros, tá? Ou em metros, né? Dividido por 100, fica aqui esse valorzinho bem pequenininho, tá certo? Substituindo aqui na equação de, de Swami, tá? Nós vamos ter aqui o fator de atrito calculado pelo número de Reynolds, rugosidade e diâmetro. Certo? Substituindo aqui os valores na equação, nós vamos ter aqui, tá, o fator de atrito de 0,01463. Coeficiente C, então vai entrar o fator de atrito, número de Reynolds e o diâmetro. Então, substituindo aqui na equação, coeficiente aqui de 155,6, né? Lembrando que quanto maior o coeficiente, significa que é um tubo mais liso, né? Que é o que está refletindo, porque nós utilizamos aqui uma rugosidade bem pequenininha, certo? Então, coeficiente de 155,6. Então, vamos substituir agora na perda de carga. Então, o HF, pela equação de Hazen-Williams, substituindo aqui o diâmetro, comprimento, né, a vazão e o valor do coeficiente C, nós vamos aqui ter uma perda de carga, tá, de 8,83 MCA, tá certo? Uma perda de carga já considerável, né? Passo 5 é a perda de carga na sucção, tá certo? Nós vamos aí calcular a mesma coisa, número de Reynolds, fator de atrito, coeficiente C, tá certo? Então, no diâmetro de 175, lá na sucção, e aí a velocidade, né, para 175 fica de 1,38, lembrem, o número de Reynolds vai ser de 240 mil, né, 777, né? Turbulento também, muito turbulento. Fator de atrito, substituindo, né, o novo diâmetro e o novo número de Reynolds, certo? Nós vamos ter aqui para a mesma rugosidade, ou seja, o mesmo tipo de tubo, um fator de atrito de 0,01507, tá certo? Mudou muita coisa, não. E o coeficiente C para o novo fator de atrito, para o novo número de Reynolds e para o novo diâmetro, nós vamos ter aqui um coeficiente C de 154,8. Também não mudou muita coisa.
Então, a perda de carga na sucção, né, substituindo aqui o diâmetro do comprimento, né, considerando aqui um comprimento na sucção de 3 metros, tá certo? Nós vamos ter aqui, né, para esse valor de vazão e coeficiente C, lembrando que a vazão não muda, tá? A vazão é a mesma, certo? O que mudou foi a velocidade da água para o diâmetro de 7,75. A perda de carga na sucção vai ser essa daqui, 0,025, certo? O passo 6 é calcular a altura manométrica, o HM, tá? Então, o HM, nós vamos ter aqui a conta, considerando a pressão de serviço de 4 bar, que convertendo para MCA, nós vamos ter 40 MCA. O desnível do recalque, então, considerando que não tem desnível no recalque, zero. Desnível na sucção, então, considerando aí que na sucção nós temos um desnível de 2 metros, entre a linha lá de sucção da água, né, do nível da água até a bomba, certo? 2 metros. A perda de carga no recalque que foi calculada e a perda de carga na sucção que foi calculada. Então, aqui nós temos aqui uma altura manométrica de 50,86 MCA. Certo, pessoal? Aqui no passo 7 é calcular a altura manométrica total, certo? Então, vocês vão calcular, né, a perda de carga localizada aí no projeto de vocês, considerando a perda peça por peça, tá? Ou com o valor de K de cada peça, no final vocês somam aquele valor de K e pela equação lá da perda de carga localizada, vocês calculam de uma vez só, tá? Para colocar aqui. Existe um critério, né, de a gente considerar aí em torno de 3 a 5% também, certo? Mas é um critério muito vago, tá certo? Nesse caso aqui, né, nós vamos desconsiderar a perda de carga localizada, tá certo? Então, a altura manométrica total, que é a altura manométrica mais a perda de carga localizada, que a gente está considerando que é zero, nós vamos ter aqui uma total de 50, que vai ser a mesma do HM, certo? 50,86. Passo 8, potência da motobomba. Então, nós temos aqui a equação da potência, que vai dar um resultado em CV, né? O peso específico da água, 1.000, né, quilograma-força. A vazão, tá certo? Nós calculamos lá em cima. A altura manométrica total e o rendimento médio da bomba aqui de 50%, né? 0,5. Então, a bomba, né, a potência calculada aí, foi de 45 CV, tá certo? Então, nós vamos procurar aqui uma bomba, né, dentro do catálogo, mas que quando a gente achar, né, para esses valores aqui de vazão e altura manométrica, talvez essa bomba possa ter uma potência maior ou menor do que esses 45 que nós calculamos, por causa da eficiência dela, tá certo? Então, por isso que a gente calcula para ter uma ideia, mas depois nós vamos nos catálogos procurar, né, qual é realmente a bomba que nós vamos comprar, certo? Passo 9, calcular o consumo da motobomba, tá? Então, a gente vai converter a potência, né, de CV para quilowatt-hora, então multiplicando aqui a potência por 0,735, nós vamos ter aqui os 45 CV, né, vezes 735, dando uma potência de 33,197, tá certo, pessoal? Ou 33,2, né, quilowatt-hora. E aí o consumo diário. O consumo diário, nós podemos pegar aqui a potência em quilowatt-hora, multiplicar por 24 horas, ou pelo tempo de operação diária, se for de 10 horas, se for de 12 horas, 8 horas, tá? Então, considerando que essa bomba trabalha 24 horas, então nós vamos pegar aqui a potência e multiplicar pelas 24 horas. Então, nós vamos ter aqui o consumo diário dessa bomba. A bomba que trabalha o dia todo, tá certo? Ela vai consumir aqui 796,8 kWh de energia, tá? E o consumo mensal? Aí vocês vão ter aí, né, vão atribuir quantos dias essa bomba vai trabalhar no mês. Considerando que essa bomba trabalha os 30 dias do mês, tá? Nós vamos pegar o consumo diário, né? Olha que o consumo diário é pelo tempo de operação diário, mas nós consideramos 24 horas, tá? O consumo diário vezes os 30 dias do mês, nós vamos ter aqui o cálculo desse consumo mensal de 23.904 kWh de energia, tá certo? Passo 10, calcular o custo de uso da motobomba. Então vamos calcular o custo diário. O custo diário, nós vamos pegar a potência em quilowatt-hora
multiplicar pela tarifa, certo? Em reais por quilowatt, e depois multiplicar pelo tempo de operação, certo? Diário, tá? Então, nós temos aqui 33,2, que é a potência, a tarifa aqui de 70 centavos, o preço do quilowatt, e um tempo de 24 horas por dia de funcionamento, de operação. Então, o consumo diário é de 566,79, ou seja, o custo diário, aliás, dessa bomba, tá certo? R$ 564. E o custo mensal? O custo mensal vai ser o custo, né, das 24 horas vezes o número de dias no mês, ou seja, aqui 30 dias, tá? Então, multiplicando esse custo diário pelos 30 dias, nós vamos ter aqui o custo, né, mensal de R$ 16.000, 943, tá? E 77 centavos. Ou você pode pegar também o consumo, tá? E multiplicar pela tarifa, que dá no mesmo também. Aquele consumo lá em cima de 23.904 kWh, multiplicado pela tarifa de 70 centavos, né? Nós vamos ter aqui o custo mensal de R$ 16.000, 943, tá certo, pessoal? Então a gente finaliza aqui. A bomba, quando vocês forem procurar nos catálogos, vocês vão encontrar aqui diversos catálogos na internet. Qual é o modelo que atende o critério de vazão e altura manométrica? Então, esse modelo aqui que nós estamos vendo é um modelo pequeno, né? Uma bomba pequena para atender aqui residências, né? Chácaras, certo? Aqui vem os detalhes técnicos do produto, tá certo? Então, está dizendo aqui que essa bomba trabalha na voltagem de 127 a 220, né, volts, tá certo? No caso aqui de Candé, né, a voltagem de 120, né? E Pirene 220, certo? Aqui ele fala a temperatura máxima da água que vai ser bombeada, que essa bomba suporta, que é até 55 graus Celsius, certo? E aqui embaixo nós temos as características dessa bomba, tá? Então, é essa tabela que vocês vão procurar nos catálogos, tá bom? Então, aqui nós temos, olha, a altura métrica, MCA, certo? E aqui a vazão, em metros cúbicos. Então, nós vamos procurar aqui qual é a altura manométrica e a vazão que atende às necessidades que a gente quer. Então, por exemplo, tem uma altura manométrica total de 15 MCA. E eu tenho uma vazão que é de 4 metros cúbicos por hora, certo? Então, dentro dessa linha aqui do 15, eu vou descer aqui e procurar onde é que tem uma bomba que toca 4 metros por hora. 2, tá certo? Então, eu vou aqui para a esquerda, olha, vou para a esquerda e procurar aqui qual é a potência dessa bomba. Então, essa bomba de 15 MCA com 4,2 de vazão, indo para a esquerda, eu vou ter aqui uma potência de 3 quartos de CV. Tá certo, pessoal? Então, aqui, esse é o modelo da bomba, mas ela tem três potências diferentes. E a potência que foi escolhida, né, para as variáveis do projeto, aqui no caso, foi de 3 quartos de CV. Tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia de como procurar aqui na tabela. Tá certo? Aqui tem outras informações, né? O diâmetro da sucção, o diâmetro do recalque, a pressão máxima na vazão, ela é sem vazão, tá? E a altura máxima de sucção. Então, prestem atenção que essa altura máxima de sucção, vocês podem encontrar com esse valor, ou podem encontrar com essa nomenclatura, ou podem encontrar isso aqui como NPSH, tá? Então, aqui nós temos, olha, um NPSH requerido pela bomba de 8, tá? MCA. Pode ser que vocês possam encontrar, né? é, modelos diferentes, né, que atendem essas mesmas condições de vazão e autonomia numérica, mas que tenham NPSH aí maior ou menor, tá certo? Ou que vocês também encontrem bombas que já atendem exatamente os valores de autonomia numérica e vazão que vocês precisem. O critério é que vocês não escolham, né, a bomba que tenha uma autonomia numérica abaixo, né, e a vazão abaixo do que vocês precisam. Tem que ser igual ou um pouco maior. Não pode ser também muito maior.
tá? Se for muito maior, você vai ter que procurar outro modelo, tá certo, pessoal? Então, não pode ser muito grande, porque senão vai ser desperdício de potência, tá ok? Então é isso, espero que vocês tenham aprendido mais um pouco aí, e até as próximas videoaulas.